Boa noite, internautas. Hoje, 29 de outubro de 2008, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Na noite de hoje, temos o prazer aqui de receber em nossos estúdios a grande apresentadora Marisa Bland. Apresentadora, sim, vocês entenderam bem. É porque hoje o programa vai ficar invertido. O convidado desta noite é nada mais nada menos do que Luiz Riceto Neto, advogado, e que vai ser entrevistado pela apresentadora Marisa Bland sobre o assunto Estado Democrático de Direito. Boa noite, Marisa, o microfone é seu, a palavra é sua, estou passando o programa para você. Boa noite, é um prazer estar aqui. A gente já começou essa entrevista no meu programa que foi ao ar anteriormente, agora, e vamos continuar porque esse assunto é muito extenso, né? Ele tem bastante coisa para ser debatida, e eu quero fazer mais umas perguntas aqui para o Dr. Riceto, né? Sobre o aperfeiçoamento da cultura das instituições jurídicas, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouco aqui. Antes, deixa eu explicar para os internautas o assunto que estávamos debatendo, que era sobre os objetivos da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade com personalidade jurídica federativa, ela tem no seu objetivo, estabelecido ali no artigo 44, dois incisos, 1 e 2. A maioria dos internautas conhece apenas o 2, que é a representação do advogado, a sua seleção, e cuidando exclusivamente com a sua disciplina, etc. Mas ela tem no seu inciso, no inciso número 1 do artigo 44, um objetivo muito mais amplo: defender a Constituição, a boa aplicação das leis, zelar pela rápida administração da justiça. Inclusive fala dessa questão da cultura jurídica, de zelar pela cultura e pelas instituições jurídicas. Eu gostaria de chamar uma especial atenção para esse fato, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. O que significa viver num Estado democrático de direito? Significa que neste Estado, o Estado, seja ele os seus poderes, qualquer dos poderes da União, do Estado, do município, eles agem somente pelo que está estabelecido em normas pré-estabelecidas, em lei. Para vocês terem ideia, Estado Democrático de Direito, os agentes do Estado só podem fazer aquilo que a lei diz que eles podem fazer, diferente do que acontece com o particular. Qual a diferença básica? É a seguinte: o que o particular pode fazer? Qualquer coisa que não é proibido. Se você, particular, internauta, pensa em fazer alguma coisa, eu posso, por exemplo, pegar o livro da estante e colocar em cima da mesa da cozinha. Você tem que se perguntar: existe alguma lei proibindo fazer isso? Se não houver, o particular pode. O mesmo ato de tirar o livro da estante e colocar sobre a mesa da cozinha, se quem for praticar esse ato é o Estado, a pergunta que tem que se fazer é outra: existe alguma lei que diz que eu possa tirar o livro da estante e colocar na mesa da cozinha? Se a resposta for negativa, ou seja, não existe lei determinando que eu possa fazer isso, então os agentes públicos, os agentes do Estado, o Estado, não pode fazer. Aconteceu uma situação muito interessante recentemente, em que se pôde discutir muito bem isso. O Código Nacional de Trânsito, por uma questão de uso indevido de veículos públicos, porque antigamente se podia usar, antes do Código de Trânsito brasileiro, que hoje é vigente, as autoridades, os agentes públicos, podiam usar carros públicos não caracterizados, carros descaracterizados, com placas particulares. Então o carro era descaracterizado, a placa era particular, e o agente público usava para pegar seus filhos na escola, usava para ir no supermercado, para viajar, para ir num casamento, e o cidadão não tinha como fiscalizar isso. Então os legisladores alteraram essa situação depois de uma série de denúncias que vieram a acontecer, e se modificou isso. E se estabeleceu que é vedado
a utilização de placas reservadas em veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal. Isso está lá no Código Nacional de Trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro. Bom, então, e abrindo uma exceção, salvo as viaturas policiais em atividade policial. Então, obviamente, existem circunstâncias que a polícia precisa estar com viatura descaracterizada e tem que estar usando a placa de uso reservado, que ela é semelhante a uma placa particular. Só que qual é a diferença? A diferença é que ela não consta os dados do veículo, não consta nenhuma informação desse veículo nos departamentos de trânsito, nos DETRANs. O DETRAN sabe que essa placa reservada existe, porque foi ele que fez. O DETRAN sabe para qual repartição pública entregou essa placa reservada, no caso só policial, né? Então, qual a placa, que se for de propriedade da União, do Estado e do Distrito Federal, ela foi entregue, e lá, na repartição pública, se sabe quem é o agente que está usando ela. Então, se for usada indevidamente, se tiver uma multa, é facilmente identificado o autor da multa, da infração de trânsito, ou do mau uso que tenha sido feito por essa viatura. Acontece que houve no Poder Judiciário da Terceira Região um processo onde magistrados, delegados e agentes da Polícia Federal foram processados porque estavam fazendo uso de placas reservadas em seus veículos particulares. Eu pergunto, como particular, existe alguma norma proibindo que eu use veículo, que eu use placa de uso reservado em meu veículo particular? A resposta é não. Se eu fosse Estado, né, eu teria que perguntar se eu posso colocar uma placa de uso reservado no veículo da minha propriedade. A resposta seria sim, somente numa exceção para atividade policial. Ou seja, se estas pessoas utilizaram placa reservada em veículos que não era da União, do Estado, do Distrito Federal, ou seja, onde era proibido, salvo se não fosse atividade policial, então não cometeram nenhuma infração. Mas pode haver aí uma discussão administrativa sobre a moralidade. Bom, mas aí é outra coisa. Então, no Estado Democrático de Direito, tem que se fazer essa pergunta. O Estado só pode fazer aquilo que a lei permite que se faça. E o particular, tudo que a lei não proíbe. Isso é a base do Estado Democrático de Direito. E no caso da pergunta, em relação à cultura, a gente vai ver que no artigo 44, inciso 1, da Lei Federal 8.906 de 94, essa questão da cultura está no inciso 1 e não no inciso 2. O que significa isso? O estudioso do assunto, o operador do direito, ele vai observar que o objetivo da OAB está dividido em duas categorias. Aquela que é destinada aos advogados, que está ali no inciso 2, né? A representação exclusiva a sua representação exclusiva e a fiscalização da sua disciplina, e etc, etc. E o inciso 1º, que esta está dirigida aos cidadãos. Defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, pugnar pela boa aplicação das leis. Isso não é para o advogado. E lá que está a questão da cultura. E a gente vê alguns dirigentes da OAB aplicando muito mal os objetivos da OAB. Não usando com toda a sua legitimidade os seus objetivos. Não usando a OAB, não fazendo da OAB atuar em sua plena legitimidade. Por exemplo, essa questão de cultura que se fala no inciso 1, que a OAB que é objetivo da OAB, que a OAB deve estar fazendo, deveria estar fazendo, é exatamente o que é feito aqui nesse programa do Jurídico News. É dar cultura jurídica para os cidadãos. Os cidadãos é que têm que saber, quando o direito deles está sendo aviltado,
para saber que é o momento de procurar o Poder Judiciário, do qual ele precisa saber que para procurar o Poder Judiciário ele tem que procurar o advogado, que é indispensável à administração da justiça, está escrito lá no artigo 133 da Constituição Federal. Então a cultura jurídica tem que ser dada para o cidadão, não para o advogado. E tem órgãos da OAB que entendem isso como cultura para o advogado, que tem que ficar dando cultura. O advogado ele saiu da faculdade, bacharel em Direito, e para ser advogado tem que estar inscrito na OAB, e para estar inscrito na OAB tem que ter prestado o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se presume que ele conhece o direito, não tem que dar para ele a cultura jurídica. Ele tem por obrigação de estar se reciclando, se aperfeiçoando, assim como membro do Ministério Público, assim como magistrado, enfim, todas as categorias públicas. E o advogado também não é exceção, porque ele exerce também o munus público. E essa é a questão da cultura jurídica, que foi colocado num programa que foi apresentado, num programa de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, onde essa cultura era uma cultura que a OAB tem que disseminar mais para a população. E eu gostaria também que o senhor falasse sobre ordem jurídica do Estado Democrático de Direito e defesa da Constituição. Veja bem, é dever da OAB, é objetivo da OAB, essas questões colocadas aqui pela Marisa. Defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, que mais perguntou? Também tem rápida administração da da rápida justiça. Administração da Justiça. Veja bem, a OAB, se ela recebe do legislador esses objetivos, como seus objetivos a serem estabelecidos, é óbvio que dá a ela também legitimidade, dá instrumentos para ela atingir esses objetivos. E quais instrumentos que tem a OAB? São aqueles que a gente chama de legitimação. A OAB tem legitimidade para impetrar, interpor qualquer medida jurídica em benefício de qualquer cidadão, de uma categoria, de um grupo de cidadãos. Ela tem legitimidade para agir em nome de cidadãos, mesmo que esses cidadãos não sejam advogados. Ela tem legitimidade para isso, por causa do seu objetivo. Então, para fazer a defesa da Constituição, a Constituição Federal também estabelece ali, entre as pessoas legitimadas a interporem ação direta de inconstitucionalidade, ela estabelece que o Conselho Federal da OAB tem legitimidade para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, o próprio legislador, o próprio constituinte, no caso da Constituição, o legislador complementar, no caso das normas complementares, as normas federais, dá instrumentos para a Ordem dos Advogados do Brasil poder agir. Por quê? Também uma outra coisa importante no nosso Estado Democrático de Direito, estabelecido aqui no Brasil, que funciona da seguinte forma: para a harmonia dos poderes, criados aí, idealizados por Montesquieu, o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo, para que haja um equilíbrio dentre todos eles, se estabeleceu que o Poder Judiciário, salvo algumas poucas exceções, que é a chamada jurisdição voluntária, em regra, só pode agir se for provocado. Então o que acontece? Vejam bem, internautas. Existem algumas leis que foram editadas pelos legisladores, não obstante haja aí as comissões de Constituição e de Justiça nas câmaras, nas assembleias, no Senado. Não é raro haver a edição de algumas normas infraconstitucionais que afrontam a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, é a Carta Magna. É essa que determina o nosso Estado Democrático de Direito, como é que ele funciona, está tudo ali na Constituição. Quer saber como é que funciona esse país? Está lá na Constituição Federal. Então, o que acontece? Podem haver algumas leis inconstitucionais e os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ter acesso a essas normas inconstitucionais, podem de pronto constatarem que elas são inconstitucionais, mas não podem fazer nada. Nada. Tem, como cidadãos, que conviver com essas leis inconstitucionais. E lá,
como ministros do Supremo Tribunal Federal, também não podem fazer nada. Porque o Poder Judiciário só pode agir quando provocado. Então, se for provocada, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, no caso o Conselho Federal, aí sim o Supremo Tribunal Federal poderia se manifestar sobre alguma lei que é inconstitucional. Eu digo Conselho Federal da OAB porque ele é um dos legitimados para entrar com ação direta de constitucionalidade. Tem outros, Procurador-Geral da República e algumas outras entidades que tem, mas eu estou citando a Ordem dos Advogados do Brasil, para que se saiba que ela tem instrumento para poder agir na defesa do Estado Democrático de Direito, na proteção da Constituição Federal, na boa aplicação da lei, rápida administração da justiça. Rápida administração da justiça é um outro tema interessante. Como é que se pode fazer alguma coisa em prol da rápida administração da justiça? Simplesmente editar uma norma ou fazer uma emenda constitucional, dizer que todo o processo deve ter uma duração razoável, significa alguma coisa como mote, mas na prática não determina nada. O que se pode fazer pela rápida administração da justiça? Antes de mais nada, precisa se ter um quadro da justiça. Tem que se haver uma estatística. Quantos processos entram na justiça? Desses processos, quantos recursos existem? Desses recursos, quantos são providos, quantos não são providos? Quais são as matérias desses recursos? Só para vocês terem uma ideia, o grande número de impetração, de mandado de segurança e de habeas corpus nos tribunais significa, para o bom leitor, que está havendo, em tese, inúmeras arbitrariedades, abusos de autoridades praticados por juízes de primeira instância. Como é que se pode fazer uma rápida administração da justiça? Bom, vamos selecionar, ver que tipo de arbitrariedades estão sendo denunciadas aos tribunais, quem são essas autoridades judiciárias, se estão fazendo sempre a mesma coisa, e vamos reciclar esse juiz. Vamos fazer ele fazer uma escola, ele aprender o que está acontecendo, se é ele realmente que está errado. Porque muitas vezes também pode acontecer de uma impetração não ser concedida, porque o direito que se imagina que se deva ser assegurado não existe. Doutor, vamos ver se a gente tem e-mails aqui, né, para serem lidos, Cadu, não? O que eu quero dizer é o seguinte, se me permitir ainda, Marisa, é que nessa estatística, não havia estatística para poder saber se ter essas informações. O Poder Judiciário não era transparente. Você não sabia que tipos de processos que estavam entrando na Justiça, quais processos estavam sendo objetos de recurso, sobre quais juízes, quantas decisões tinham sido reformadas. Isso não acontecia, o Judiciário não era transparente, não havia essa transparência do Poder Judiciário. O Judiciário hoje começa a se tornar transparente. Ele começa a se tornar transparente com a criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004. Foi publicado no Diário Oficial no dia seguinte, dia 31 de dezembro de 2004. Houve aí uma tímida reforma do Poder Judiciário. E aí se estabeleceu, se criou o Conselho Nacional de Justiça. Essa emenda, para que se tenha uma ideia, ela tem aplicação imediata. Então, imediatamente, o Conselho Nacional de Justiça se instalou e começou a trabalhar. Essas questões sobre nepotismo, teve iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Esse combate ao nepotismo no Poder Judiciário. E também teve a seguinte situação. Nós temos aí que o Conselho Nacional de Justiça começou a apresentar estatísticas dos processos que estão nos tribunais. Começou a fazer com que os tribunais divulgassem quantos processos têm. Recentemente nós tivemos uma estatística de divulgação da quantidade de habeas corpus que estavam sendo impetradas no STJ. Ora, o que significa isso? Tem um monte de jurisdicionado, através de operadores de direito técnicos, embora para impetrar habeas corpus necessariamente não precisa ser advogado, é uma das exceções, você pode impetrar habeas corpus sem necessariamente ser advogado. E ocorre isso com frequência, muita frequência, dentro das penitenciárias, onde os presos sem advogados, eles mesmos fazem a própria mão habeas corpus. Mas o que acontece?
isto é um sinal de que está havendo muita arbitrariedade nos tribunais inferiores. Agora, alguém precisa trabalhar essas informações, ver o que está acontecendo, quem está errado, se não está, e se corrigir isso. É aí que deve agir, entendo eu, principalmente o CNJ. Porque ele não tem jurisdição, na verdade, né? Ele é só para fiscalizar mesmo, né? Mas tem também aí a Ordem dos Advogados do Brasil, tem aí também a Procuradoria-Geral da República, existem outras entidades legitimadas para poder, em prol da rápida administração da justiça, fazer sugestões, entrar com procedimentos, entrar com requerimentos, representações, visando que a justiça seja administrada de uma forma mais célere. E eu tenho outra pergunta aqui para o senhor, rapidinho aqui. O senhor defendeu, né, perante o órgão especial do TRF3, um dos acusados em uma das operações em que a Polícia Federal dá nomes espetaculosos. O que é isso, doutor? O que acontece é o seguinte, Polícia Federal, de um tempo para cá, mais precisamente de 2003 para cá, começou a trabalhar e fazendo um grande espetáculo do seu trabalho. E começou a dar nome às operações, chamar a imprensa para acompanhar suas operações, ou seja, fazendo um verdadeiro teatro. Imagino que a intenção dos agentes da Polícia Federal, das autoridades da Polícia Federal, delegados, agentes, sei lá, quando convidavam a imprensa para acompanhar suas operações e davam nomes a elas, imagino que eles estavam querendo aparecer para a população, demonstrar, entre aspas, um bom serviço. Na verdade, não agiam assim porque fazer execração pública de um cidadão que está sendo ali levado para uma investigação, ou preso ou não, numa investigação que está se começando, onde não se tem nenhum processo ainda estabelecido, isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o cidadão, pai de família, trabalhador, que depois pode ser até absolvido pelo Poder Judiciário. Mas o estrago já foi feito. Um grande exemplo disso a gente tem a escola base. Tem certas coisas que a propaganda não é uma coisa salutar para a cidadania. E nesse caso tivemos aí, numa dessas operações, alguém que foi defendido pelo nosso escritório, tempos depois, num outro processo que estava chegando ao final. E o que aconteceu com essa pessoa? Ao se fazer a análise da defesa dessa pessoa, que estava sendo processada perante o órgão especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao se analisar todo o procedimento, a começar da competência daquela corte, daquele órgão especial daquela corte federal, como instância originária em função de prerrogativa de função de um dos corréus, foi se analisar se estava de acordo com o que estabelecia a Constituição Federal. Então, eu vou pedir para a produção entrar no site do escritório Riceto Advogados Associados, que é o www.riceto.adv.br, para que o internauta acompanhe o que eu estou dizendo em relação à Constituição Federal. Entra, por gentileza, produção, no site, e isso abre ali em serviços, vai abrir um leque, onde a gente tem a opção ali para advogados, mas que está aberto para qualquer cidadão. E ali tem um monte de links para uma série de sites, inclusive para o site do Palácio do Planalto, onde temos toda a legislação, todo o ordenamento jurídico do país está aí. É só clicar ali em legislação federal, do lado esquerdo ali da tela. E ali em Constituição. Isso. Vamos ali para o artigo 93 da Constituição Federal. E ali no artigo 93 temos ali o inciso 11. Esse artigo 93, ele determina um regramento que deve ter o Poder Judiciário e as normas que vierem a estabelecer algum regramento para o Poder Judiciário. Ou seja,
se houver modificação na Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, que tem que ser feita por um projeto de iniciativa do Poder Judiciário, ela não pode estar afrontando nenhum desses dispositivos que estão no artigo 93. E nesse artigo 93, inciso 11, né, em algarismo romano, é o X e o I, né, a gente encontra o seguinte: mais para baixo, onde não está riscado, mais para baixo, mais 8, 9, 10, 11, aqui. Diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá, quer dizer, é facultado ao tribunal, se quiser ter, né, poderá ser constituído um órgão especial. Se o tribunal quiser constituir um órgão especial, ele pode constituir. Desde que, está aqui, com mínimo de 11 e máximo de 25 membros. Ou seja, para que possa ter órgão especial, o tribunal tem que ter número superior de integrantes, número superior a 25. E o órgão especial que ele vier a criar não pode ter um número diferente de, no mínimo, 11 e, no máximo, 25 membros. Para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Ou seja, todo o tribunal tem uma competência administrativa, mexe com orçamento, com dinheiro público, né, e com questões judiciais, e ele, se cria o órgão especial, ele delega para o órgão especial que, em nome de todos os integrantes do tribunal, possam agir jurisdicionalmente e administrativamente. E aí ele continua. Provendo-se metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Veja que essa redação foi dada com essa reforma do Poder Judiciário que tivemos em 2004, através da Emenda Constitucional 45 de 2004, que é de 30 de dezembro de 2004, que tem aplicação imediata. E vimos que, depois da vigência dessa emenda constitucional, até hoje, os integrantes do órgão especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região não cumpriram o que se dispõe na Constituição Federal, nesse seu artigo 93.11. E isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Porque Estado Democrático de Direito é aquele Estado que age conforme o direito posto. Não pode deixar de fazer nada que a lei diga que tenha que fazer. E não pode fazer nada além do que a lei diz que pode ser feito. Então, se nós temos um dispositivo que diz que a composição desse órgão especial dos tribunais, viu que o tribunal não faz exceção para qualquer tipo de tribunal, que quer ter órgão especial, tem que observar esses requisitos estabelecidos pela Constituição Federal, a lei maior do nosso país. Então, nós temos que o Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, tem lá seus 43 integrantes. Esses 43 juízes de tribunal, a Constituição Federal chama de juízes, mas eles no regimento internos se autodenominam de desembargadores federais. Então vamos falar pelo seu regimento interno. Lá eles têm 43 desembargadores federais, salvo engano. E constituíram um órgão especial, com 18 integrantes. Tudo bem, tribunal com mais de 25, o órgão especial com mais de 11 e menos de 25 membros, até aí cumprem o que está na Constituição Federal. Só que os seus 18 integrantes que estão ali são os 18 mais antigos do tribunal. Não tem a metade que está ali provida por eleição do pleno. E essa questão foi questionada lá no Tribunal Regional Federal. Por que que até hoje, passados o ano inteiro de 2005, o ano inteiro de 2006, o ano inteiro de 2007 e agora 2008, por que que ele ainda não está cumprindo? Logo o Poder Judiciário, que deveria estar dando exemplo. E
todos os questionamentos que foram feitos no processo de defesa desse constituinte, dessa constituinte nesse processo, não foram tratados diretamente. Porque se trata diretamente, a questão você pode levar aos tribunais superiores. Se não trata diretamente, você não tem como levar isso aos tribunais superiores. E não se tratava. E aí, para evitar esse obstáculo que estava sendo colocado pelo tribunal, nós pedimos certidão. Usamos o direito de certidão. Quero uma certidão, quero saber quais são os componentes do tribunal, quero saber na ordem de antiguidade, quero saber quem são os componentes do órgão especial, quero saber quando que foi feita a eleição para metade dos membros do órgão especial, quem foram os eleitos, qual data que foi publicada no Diário Oficial, porque ato administrativo, para que o internauta tenha uma ideia, tem que observar aos princípios que estão estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, que é legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade. É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. Tem que ter publicação no Diário Oficial, Marisa. E ao invés de me darem a informação do que realmente estava acontecendo, a própria presidente desse tribunal me indeferiu o pedido de certidão. Eu disse que, inclusive, era para a finalidade que precisava daquela certidão, que era para demonstrar que aquele órgão estava cumprindo direitinho a Constituição Federal, tanto para a população, repartições públicas, o público em geral. Não só houve um indeferimento desse pedido de certidão, como ainda resolveu a ilustre presidente representar este advogado para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a sua comissão de ética. Queria lembrar que a comissão de ética existia na Lei Federal 4.215 de 63. Com a alteração do estatuto, feita pela Lei Federal 8.906 de 94, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem mais comissão de ética, agora é Tribunal de Ética. Bom, e aí? Como é que se faz? Me perguntou a Marisa, no outro programa, qual é a maior dificuldade que encontra um advogado. Esta é justamente a maior dificuldade que encontra um advogado. Quando ele tenta, por várias maneiras sutis, de fazer com que a lei seja aplicada e seja garantido ao seu cliente, ao seu constituinte, o direito que lhe é assegurado. No caso, nossa constituinte tinha sido julgado por um órgão daquele tribunal, Regional Federal da Terceira Região, que não estava composto conforme determina o artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Ora, significa o quê? Que se tem um órgão que não está de acordo com o que se estabelece na Constituição Federal, então este órgão não é oficial. E as suas decisões não valem nada. São nulas de pleno direito. E essa questão, na defesa da Constituinte, era importante, porque se pleiteava ali a nulidade da decisão que foi contra ela proferida. E com base nisso, se determinar a nulidade da decisão. E eu soube também que o senhor encontrou a mesma situação, né, no STJ, Superior Tribunal de Justiça? Isso. O que acontece é o seguinte. Infelizmente, preocupado ali, só examinou a questão do órgão especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi este advogado ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é quem tem competência para processar e julgar integrantes dos tribunais regionais federais e membros do Ministério Público que atuam perante os tribunais. E reclamando dessa situação e pedindo para que fosse apurado se nessa omissão do Tribunal Regional Federal, dos presidentes que passaram nessa gestão desde janeiro de 2005 até o ano que foi feita a representação, que foi o ano passado, se houve ali o crime de prevaricação.
e analisando também se havia ali a questão da improbidade administrativa. Bom, o processo foi uma sindicância, ela tramitou da forma prevista em lei federal, dando-se vista ao Ministério Público Federal, e aí começaram as surpresas. Essa representação era contra o chefe da Procuradoria, o chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região, que foi omisso em relação ao não cumprimento da Constituição Federal pelo Tribunal, e contra as presidentes que ocuparam esse cargo de presidente do Tribunal, que era quem competia convocar o pleno para fazer a eleição e não fez. E veio o órgão ministerial e disse o seguinte: olha, não há crime de prevaricação das presidentes por não terem convocado o pleno para fazer a eleição da metade das vagas, da metade do órgão especial por eleição, porque se fosse crime isso, também haveria crime aos presidentes do STJ, porque a situação é a mesma. Lá também não foi, desde a vigência da emenda constitucional 45, que foi logo dia 31 de dezembro de 2004, também não se cumpriu o que estabelece o artigo 93(11), e não se elegeu a metade do seu órgão especial, sendo todos os membros ali, naquela ocasião, do órgão especial, salvo engano, eram 22 membros, de 32 ministros que tem no STJ, 22 ocupavam o órgão especial. Houve 29 de setembro, agora uma alteração, e esse número foi reduzido para 9 no órgão especial, salvo engano. E ela deu essa argumentação e disse mais: vejam, vocês internautas que são operadores do direito, como este advogado se sentiu quando leu essa manifestação do custos legis, o fiscal da lei. Disse o seguinte: que esta questão ainda não foi cumprida pelo Tribunal Regional Federal, inclusive alguns outros tribunais, porque há um conflito entre este dispositivo constitucional e uma norma infraconstitucional, a Lei Orgânica da Magistratura, no seu artigo 99. Pelo amor de Deus, eu li isso, está escrito lá. Há um conflito entre um dispositivo constitucional com um dispositivo infraconstitucional. Vocês que são operadores de direito devem estar ficando tão estarrecidos quanto eu. Mas houve um julgamento monocrático do relator ministro dessa sindicância, que os internautas, se quiserem ir, através desse site mesmo que mencionei, lá em Serviço para Advogado, tem acesso, tem link para o Superior Tribunal de Justiça. Lá você pode fazer a pesquisa e pode pesquisar SD 150 e vai encontrar o texto que eu estou aqui falando, aqui, tentando resumir para os internautas. Para se ter uma ideia, o ministro relator decidiu simplesmente o seguinte: ante o que falou o Ministério Público Federal, arquive esse processo. Foi feito um agravo regimental para que o órgão especial, porque estava tramitando ali pelo órgão especial do STJ, porque as presidentes do tribunal e o chefe da Procuradoria Regional da República têm esse privilégio, privilégio de foro de função, foi interposto um agravo regimental para que todos os integrantes daquele órgão especial apreciassem aquela questão. Mas foi arguido ali uma incompetência daquele tribunal para decidir aquela questão específica. Por quê? Porque tem um dispositivo na Constituição Federal, artigo, salvo engano, 102, inciso 1, letra N, de novembro, que estabelece o seguinte: quando houver uma causa em que mais da metade dos integrantes do tribunal tiver interesse direto ou indireto, a competência passa a ser do Supremo Tribunal Federal. Ora, a situação que estava sendo julgada nesse caso, que era a omissão em ter convocado o pleno
para a eleição do órgão especial, que ainda estava composto simplesmente pelos membros mais antigos, e não metade eleita e metade por antiguidade, era a mesma situação denunciada pela Subprocuradora-Geral da República no órgão especial do STJ. E lá tem 22 integrantes, de 32 ou 33 que tem em todo o STJ. Ou seja, mais da metade tem, direto ou indiretamente, interesse naquela causa. Então a competência se deslocaria ali para o STJ. Para o Supremo Tribunal Federal. E se discutiu toda essa questão, todas as regras de direito, de hermenêutica, sobre o equívoco na interpretação de que poderia haver conflito entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional. Mas o agravo regimental foi julgado improcedente e a questão agora passou através de um recurso extraordinário, que foi observado ali o requisito da repercussão geral, e ele foi levado ali para o Supremo Tribunal Federal, que agora vai apreciar essa questão. E o Procurador-Geral da República e a OAB, ou alguma entidade, né? Desculpa, mas deixa eu falar mais uma coisa. Só mais uma coisinha. Ou mais uma coisinha sobre o STJ. Para minha surpresa, também no STJ, podem verificar ali no acórdão desse agravo regimental, o STJ disse que não era incompetente para decidir aquela questão e por isso decidiu o agravo regimental, sob o seguinte argumento, que o órgão especial do STJ, a Corte Especial do STJ, não está sujeita ao que estabelece o inciso 11 do artigo 93 da Constituição Federal, porque o STJ não está ali elencado no artigo 16 da Lei Orgânica da Magistratura. Então, ele, se não está ali no artigo 16 da LOMAN, então ele não tem que observar o que está ali na Constituição Federal. Eu gostaria de dizer só duas coisas para que o internauta entenda. O dispositivo constitucional, o artigo 93, inciso 11, não faz ressalva a que tipo de tribunal não estaria afeto. Não diz que o STJ é exceção. Falou qualquer tribunal que quiser ter órgão especial tem que estabelecer, tem que observar aqueles requisitos. Se tiver mais de 25 membros, porque senão nem pode, mesmo que queira. E é óbvio que o artigo 16 da Lei Orgânica da Magistratura não ia estar ali mencionando nada sobre o STJ. Porque a Lei Orgânica de Magistratura, internauta, porque você não sabe, ele é de 1979. Não poderia falar do STJ, porque o STJ só foi criado com a nova Constituição Federal em 1988. Mas agora é o Supremo Tribunal Federal que vai dar a última palavra sobre esse assunto. Aliás, um detalhe importante também, essa questão também está sendo apreciada pelo CNJ. E eu gostaria de saber o que o CNJ ainda vai decidir sobre essa questão, porque se ele achar que precisa de regulamentação ou que não tem vigência imediata a emenda constitucional 45 de 2004, é a mesma emenda constitucional que criou o CNJ. Então ele também teria que estar aguardando uma regulamentação de uma norma complementar, também não teria que estar aguardando a vigência da emenda constitucional 45. Só quero ver o que vai decidir o CNJ, mas a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Então, a pergunta que eu ia fazer aqui, né, o Desculpa, Procurador-Geral e a OAB ou alguma entidade, né, se posicionaram a respeito disso que o senhor falou? Olha, não obstante, a Ordem dos Advogados do Brasil tenha por dever a defesa do Estado Democrático de Direito, é só olhar ali o artigo 44, inciso 1 da Lei Federal número 8.906/94, não só a Procuradoria-Geral da República também tenha o dever de fiscalizar o bom cumprimento da lei e também de zelar pelo Estado Democrático de Direito. Este advogado representou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que ajuizasse a ação direta de inconstitucionalidade. E também oficiou a Procuradoria-Geral da República no mesmo sentido. Tanto a questão do órgão especial
do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e exclusivamente no Conselho Federal da OAB sobre a composição em tese inconstitucional da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Só que nenhum destes órgãos até hoje se manifestaram a respeito. Nem a Procuradoria-Geral da República, nem o Conselho Federal da OAB, que ainda estão estudando o caso. A respeito do assunto, se manifestaram duas entidades nacionais logo de primeira. Primeiro foi a Associação Nacional dos Procuradores da República, que se manifestou simplesmente para fazer, entre aspas, uma nota de desagravo público contra esse advogado pelas medidas que adotou na defesa do Estado Democrático de Direito. Só que, olhando o Estatuto da Associação Nacional dos Procuradores da República, vai ver que eles não têm legitimidade nem competência para poder fazer desagravo público a quem quer que seja. Por incrível que pareça, no dia seguinte, a Associação dos Juízes Federais do Brasil resolveu fazer a mesma coisa. Fez uma nota de desagravo público na defesa das 3 presidentes do tribunal e até do chefe da Procuradoria da Regional da República da Terceira Região, da qual sequer é associado na AJUF. A AJUF foi defender até quem não é associado, mas não fez a defesa do Estado Democrático de Direito. Quem veio fazer, as entidades que vieram fazer a defesa do Estado Democrático de Direito foi inicialmente a FADESP, Federação da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Depois veio a ABRAC, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. E veio também a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Aliás, essas 3 entidades, a ABRAC, FADESP e a CRIMESP, eu quero aqui externar todo o meu respeito pelos seus dirigentes, que estão sempre atentos ao que anda acontecendo na advocacia, no Poder Judiciário, e sempre tomando as posições jurídicas adequadas, sempre em harmonia com o nosso ordenamento jurídico. Eu gostaria de deixar bem externada aqui os meus protestos de elevada estima a esses dirigentes sempre atentos ao que acontece na advocacia no Estado Democrático de Direito, Marisa. E outra pergunta aqui, o Conselho Nacional de Justiça, né, ele foi criado pela mesma emenda constitucional, né, de 45 de 30 de dezembro de 2004, não foi? Foi. E ninguém questionou se a vigência da Constituição, da emenda constitucional 45 de 2004 é imediata ou não, se precisa de regulamentação ou não, se está contra alguma norma infraconstitucional. Até agora ninguém fez isso. E como está a situação que o senhor comentou e tudo, a quem vai dar a decisão final a respeito disso, né? Isso que eu queria saber. Quem vai dar a decisão final, como já havia dito, é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é que vai, através desse recurso extraordinário, que já foi determinada a subida, salvo engano, caiu com o relator, o ministro Marco Aurélio, não tenho certeza, mas ele será o relator desse processo. Certo, então gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, porque nosso programa já está encerrando, né? Olha, eu gostaria de dizer para os internautas que devem procurar mais programas que falem sobre as questões jurídicas. A TV Justiça, esse programa Jurídico News e muitos outros programas a respeito de assuntos jurídicos que possam colaborar com o conhecimento do cidadão sobre os seus direitos. Porque só assim, cidadão, você vai poder exigir daqueles a quem você paga indiretamente, né? Ou seja, aos servidores públicos, e aí estão incluídas aí todos os níveis da esfera municipal, estadual e federal, que lhe prestem um serviço adequado, seja na esfera de transporte, de saúde, de justiça, né? Para que o internauta saiba quando está sendo violado o seu direito, para que saiba o momento de procurar o Poder Judiciário,
procurar um advogado para levar a sua questão no Poder Judiciário, ou mesmo quando a questão não é só do internauta, ela envolve uma série de outras pessoas, então que procure as associações de bairro, as associações de classe, leve a sua reivindicação. Fique muito atenta à população, aqueles que foram eleitos agora para o mandato municipal na Câmara dos Vereadores, para prefeito, veja se eles estão cumprindo adequadamente os seus deveres estabelecidos pela Constituição Federal. E, se não tiverem, denunciem. Façam movimentos. Exijam os seus direitos. Tenha consciência de que você, internauta, está vivendo num Estado democrático de direito, onde as coisas que acontecem, feitas pelo Estado, só podem ser aquelas que estão feitas, que estão reproduzidas, estão previstas na legislação. E se tem alguma lei que não está sendo cumprida, desculpa, cidadão, nós é que somos, nós, cidadãos todos, é que somos culpados por isso, porque não exigimos que ela seja cumprida. Eu gostaria de deixar também aqui, externar minha apreciação, minha estima pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes tem se mostrado um grande defensor do Estado democrático de direito. E, como os internautas podem ter visto por esse caso que contei aqui no programa de hoje, não é fácil defender o Estado democrático de direito. A resistência é muito grande. Há muitos setores que resistem a uma simples eleição. Por quê? A gente não sabe que interesses existem por trás dessas resistências. E o ministro Gilmar Mendes parece que tem sofrido também a mesma situação. Vimos aí no caso de uma decisão aí concedida em habeas corpus, que foi muito polemizada pela imprensa e pelos próprios integrantes do Poder Judiciário. Vejam bem, houve abaixo-assinado de juízes e procuradores. Abaixo-assinado, internauta, é coisa que você faz na escola, na associação de bairro. Advogado, operador de direito, juiz, promotor, procurador da República, não faz abaixo-assinado. E outra, magistrados criticando a decisão judicial, despacho judicial de outro magistrado, ministro do Supremo Tribunal Federal, não deixa de ser um magistrado. Isso é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura no seu artigo 36, inciso 3. É infração disciplinar. E eu gostaria... E isso realmente tem me deixado muito estarrecido. Mas eu creio aqui que mudam os comandantes dos poderes, mudam os prefeitos, os governadores, os presidentes da República, mudam os deputados, senadores, e há uma oxigenação. Deveria, pela eleição, mudar metade das integrantes dos órgãos especiais, dos tribunais que existem em todo o país, e é essa oxigenação que é salutar para a nossa democracia, para a preservação do nosso Estado democrático de direito. É o que eu tinha para falar, e agradecer aqui a Marisa, que com muita galardia aqui, com maestria, serviu aqui de apresentadora hoje do Jurídico News, que é um programa internauta que você sabe, é toda quarta-feira, às 22 horas, aqui pela Just TV, pode ser assistido. Muito obrigado, viu? Obrigada a senhora, obrigado, doutor internautas. Luiz. Agradecer por essa entrevista e esperar vocês semana que vem em ambos os programas, no Marisa Blanche a partir das 21 e do doutor Luiz Richetto a partir das 22. Um beijo e até lá. Mua!